Olá a todos, meu nome é Luiz Ricardo e eu vou apresentar para vocês agora a pesquisa cujo título é HQ, Tradução e Personagem, Reflexões a partir de Batman, The Killing Joke. Essa pesquisa foi feita em conjunto com a professora doutora Rosa Yokota, da Universidade Federal de São Carlos. Essa pesquisa se originou de uma iniciação científica em que se analisou todas as modalidades de tradução de A ao B na graphic novel Batman, The Killing Joke, sendo essa apresentação aqui apenas um recorte de uma das modalidades de A ao B, que no caso é a omissão. E o objetivo da pesquisa, então, é analisar as diferentes traduções de uma graphic novel, que no caso é Batman, The Killing Joke, de 1988, tendo como recorte a caracterização das personagens e a modalidade da omissão de AB. E para isso tem-se as três perguntas norteadoras da pesquisa: as traduções e adaptações se distanciaram do material original em inglês? As personagens tiveram alguma descaracterização devido a alguma omissão ou alteração textual? E houve disparidade e distanciamento entre as traduções das editoras no Brasil? Para isso, então, se recorre à metodologia das modalidades de tradução de A ao B, que procura mostrar quanto do material original foi preservado ou não, linguisticamente falando. Para isso, a OAB propõe 13 modalidades, né? Omissão, modulação, acréscimo, adaptação, tradução literal, transposição, correção, tradução intersemiótica, explicitação, implicitação, decalque, empréstimo, transcrição e erro. Dessas 13 modalidades, na minha iniciação científica e no meu TCC, eu acabo abordando todas elas, mas para essa pesquisa foi feito apenas o recorte da primeira modalidade, que é a omissão, que foi uma das mais recorrentes. E fazendo um recorte na omissão para dois personagens em específico. E para isso, o corpus, a primeira edição ali é a mais recente e a de baixo é a mais antiga, então se baseia na edição original, publicada pela DC, né, em 1988, Batman, The Killing Joke, a primeira edição, lançada no Brasil, pela editora Abril na série Graphic Novel número 5, de São Paulo, editora Abril, 1988 também, e o relançamento feito pela editora Abril no fim da década de 90, já não pelo selo Graphic Novel. Teve algumas alterações na tradução nesse caso. Também a edição de Batman Piada Mortal, da editora Opera Gráfica, de 2005, e a tradução que circula agora pela editora Panini, que aqui eu vou estar usando o material de 2011. E aqui tem as capas, né? Então a primeira ali abaixo é a edição original, depois a versão da Batman Piada Mortal, da editora Abril, que foi lançada no selo Graphic Novel, número 5, depois o relançamento do fim da década de 90, a editora Opera Gráfica com a versão em preto e branco ali, em 2005, e depois a de 2011 da Panini. E aqui só para comentar basicamente sobre o quadro das modalidades de A ao B, que acabou aparecendo na IC no TCC, com todas as modalidades, sendo a omissão, a modulação e o acréscimo as mais aparentes. No caso, foi entre Abril, a primeira versão, Abril, a segunda versão é da Panini. Eu não analisei a da Opera Gráfica, só estou trazendo a da Opera Gráfica aqui para esse recorte. E, como visto, omissão, modulação e acréscimo foram as modalidades mais recorrentes. Houve alguns casos de adaptação, tradução literal e transposição por conta das duas línguas, isso acabaria aparecendo o mesmo. Houve um caso de correção na Panini, e os outros modalidades que não estão marcadas, ela às vezes apareciam ou às vezes não, e eu não marquei elas porque não foram tão aparentes assim no texto. E foi proposto a exceção de outras 3 modalidades, que seria a inversão, a alteração e a criação, porque as modalidades de A ao B não eram específicas para análise de tradução de quadrinhos. Então, para ser mais preciso, foi necessário criar outras 3 novas modalidades, que são aquelas últimas marcadas pelo asterisco. E sobre alguns aspectos teóricos, para retomar mais à frente, que eu acabarei citando, essa noção de decupagem e entrelaçamento que são retomadas por Gorestin, que seria a decupagem dessa relação quadro a quadro,
mais linear, e o entrelaçamento, essa relação mais translinear, mais distante, né? Um quadro que conversa com um outro quadro mais distante. E também a noção de que Reis e Lopes propõe no dicionário da teoria narrativa de personagem plana e personagem redonda, ou personagem plana e personagem que são... A personagem plana, na verdade, é uma personagem que é mais simples, né? Ela tem apenas uma ideia. E a personagem redonda é uma personagem mais complexa, né? E a personagem plana é assim totalmente estática. Já a personagem redonda, ela se reveste de complexidade suficiente para constituir uma personalidade bem vincada. Há uma condição de imprevisibilidade própria da personagem redonda, revelação gradual de seus traumas, vacilações e obsessões constituem alguns dos fatores para a sua configuração. É interessante perceber que essa definição de personagem redonda muito se enquadra no Coringa durante a história, né? E é claro que nesse universo diegético, nesse universo da ficção, é claro que um personagem pode acabar transitando entre ser plano e redondo. Então essa nomenclatura tem que ser levada a muito, não a muito rigor, porque às vezes pode haver essa transição, não é tão em caixinhas, muitas vezes. E, entrando na análise propriamente dita, então a gente vai perceber que a omissão acaba descaracterizando duas personagens, sendo ela o Coringa e a Bárbara Gordon, em alguns segmentos textuais que eu acabarei mostrando agora. Então, o primeiro deles, tratando do Coringa, a gente percebe que houve omissão quando a personagem Coringa, ela às vezes repete algumas palavras, para uma forma de gaguejar e ressaltar uma insegurança. É interessante perceber que isso acontece na fase pré-Coringa, quando ele ainda não se transformou. Em Coringa no decorrer da história, porque a história trata ali do passado do Coringa, e chega uma hora ali no passado que ele fica sempre repetindo palavras, e isso aparece nem sempre na nossa tradução, em todas as versões, né? Ela acaba tendo essa omissão. E não mostrar isso é perder essa fragilidade emocional que a personagem tem. Aqui eu coloco 5 exemplos, no caso, ao longo do texto. Na página 7 a gente tem repetição do pronome só antes ali, e ou edição original, A1, a primeira versão da Abril, A2, a segunda versão da Abril, P1, primeira versão da Panini e OG da Opera Gráfica. No caso, na página 7 a gente percebe ali que há repetição do pronome eu, mas não no resto das outras traduções. Na página 16, I'm sorry, aparece repetido 2 vezes, na nossa versão não aparece. Na página 23, por exemplo, she thinks, repetido ali também não é marcado. Eu trouxe o exemplo de como às vezes é marcado, então, por exemplo, na página 30, essa repetição de I mean, não aparece necessariamente nessa expressão na tradução, mas aparece em outras palavras. Se gaguejar ali, que, mas, repetido. E na página 46, one night, que não é repetido. Interessante é perceber que as traduções muito se basearam na versão da A1. Então, por isso que há essa semelhança, né, da primeira tradução brasileira. Às vezes, sofrendo a variação, como na página 26 ali, a Panini troca trabalho por emprego. E na página 16, desculpe por sinto muito. E é interessante perceber que eu marquei os negritos como estava no original e muitas delas não replicam o negrito. Outro caso é porque, às vezes, quando se faz opta-se por trocar uma estrutura. Por exemplo, na versão original, I'm crazy for it, é traduzida em todas por eu adorei e na Opera Gráfica como eu amei. Se perde aqui um caso porque, como o Coringa é um personagem que traz essa loucura, I'm crazy for it, crazy, loucura, se perde quando a tradução não acaba abarcando isso e opta por fazer uma adaptação. Então aqui a gente percebe que há uma omissão e uma adaptação, né? Como eu adorei, né? Tentando se trocar a piada ali, mas se perde essa questão da loucura. Outro ponto a se comentar está no trecho da página 25, You're in a hell of a situation, que assim como a HQ tenta trazer essa atmosfera de inferno, e a palavra hell, ela aparece em outros momentos na HQ, e omitir e só colocar mais na sua situação, e omitir essa parte hell, do inferno, é perder também essa característica que é citada em outros momentos durante a história. Agora, se tratando da personagem Bárbara Gordon, ela é baleada. Quando o Coringa faz isso, ele começa a criar várias frases que fazem alusão à biblioteca, a fase que a Bárbara Gordon foi bibliotecária, como, por exemplo, a página 15, It's a psychological complaint common amongst ex-librarians. You see, she thinks she's a coffee table edition. Então, está fazendo aqui várias referências a ela ser mais bibliotecária, uma edição de mesa,
E a gente percebe que houve uma adaptação em A1 que acabou se replicando nas outras duas versões, que as bibliotecárias são silenciosas, odeiam barulho. A gente tem uma adaptação, ainda com um tema de bibliotecária, né? Mas não tanto mais parecido como o original, só a última ali, né? Da ópera gráfica é uma dor psicológica, sabe como são as bibliotecárias, né? Mas é interessante perceber que a segunda frase, you see, she thinks she's a coffee table edition, foi omitida em todas, né? Mas nem sempre essas piadas eram adaptadas de alguma forma, às vezes elas sumiam. Então, por exemplo, aqui elas eram omitidas na página 15. She won't be walking up the shelves. Ela não vai estar andando pelas prateleiras. O caso não é tão grave assim em todas as versões. Se perde aqui esse trocadilho com a prateleiras, biblioteca. Na página 15 de novo, I can't say much for the volumes condition, comparando a condição do volume com a condição do livro ali, né, o estado do livro, com o estado da Bárbara, que está ali no chão caída. E em todas as versões se omite essa questão do volume, que faz referência à parte de biblioteca. E na 15 também, these literary discussions are so dry. Então essas discussões literárias acabam sumindo, né, essa parte que se relaciona à literatura, à biblioteca, e algumas considerações sobre isso. Então, a gente percebe que as traduções com o tempo levaram em conta a primeira tradução feita no Brasil, A1, só adaptando alguns trocadilhos em alguns momentos, com leves alterações. Uma segunda consideração é que as características da personagem Coringa foram omissas, total ou parcialmente, como seu gaguejar que ressalta sua insegurança na fase pré-transformação, ou mesmo em textos que aludem à sua loucura. E aconteceu também com a personagem Barbara Gordon, que em textos que trazem à tona seu passado como bibliotecária, por forma de metáforas que acabaram sendo omitidas. É interessante que a personagem Barbara Gordon ela não é aprofundada nessa história. Ela é considerada uma personagem plana. E o leitor que acaba não sabendo que a personagem Barbara Gordon foi Bad Girl, ou que não sabe que ela foi bibliotecária, acaba podendo deixar isso, dificultando um pouco a leitura do leitor, essas omissões, que faz com que ele perca algumas relações. E pela personagem Coringa ser protagonista e demonstrar uma transformação complexa, e ser assim, então, portanto, personagem redonda, algumas características de seu comportamento no passado e no presente narrativo acabam sendo omitidas, perdendo informações importantes que denotam, realçam e marcam as suas ações ao leitor, como o fato de gaguejar, por exemplo. E a omissão nas retomadas que os quadros e os balões fazem entre si durante a narrativa acaba barrando o entrelaçamento, isto é, quando um quadro coloca Hell e traduz como inferno, e no outro quadro que vai retomar Hell de novo, só que omite na nossa tradução, há essa perda do entrelaçamento entre esses painéis, esses quadros distantes, né? E essas intenções originais são perdidas, né? Que criavam essa atmosfera de loucura, de inferno, psicodelismo na história. Aqui estão as referências que foram utilizadas e eu agradeço a todos e segue alguns e-mails para caso hajam dúvidas ou alguns questionamentos. É isso, eu agradeço a todos. Olá, eu sou a Thaís, sou aluna do PPG NEM, orientada pela professora Clarice Pinheiro, e estou no meu segundo ano do doutorado. A pesquisa, né, que eu trago hoje, o trabalho que eu trago aqui hoje, ele é fruto da minha reelaboração, né, do projeto de pesquisa. Quando eu entrei no PPG NEM, eu tinha uma proposta para continuar uma pesquisa que vinha vinha como um braço, né, da minha dissertação, sendo que já não estava mais fazendo sentido, haviam questões que não acabavam sendo respondidas, né, devido a um desgaste do tema. E após algumas conversas eu consegui fazer uma mudança e no final do ano passado eu consegui elaborar, né, essa nova proposta, que é a proposta que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Por isso, eu não tenho conclusões a apresentar. Eu tenho inconclusões e caminhos que eu estou percorrendo.
Então, eu já deixo esse lembrete, né, aqui desde já. O meu trabalho, ele é intitulado O que eles dizem sobre nós, relações de gênero, performatividade, identidade nas narrativas de personagens femininas da Marvel Comics. E quais, né, são os caminhos, né, que eu tô trazendo aqui, que eu tô procurando dentro desse processo, né? Bom, o presente trabalho, né, ele busca compreender as operações simbólicas que estão envolvidas na construção das personagens, né, Mística, Tempestade, Feiticeira Escarlate e a nova Miss Marvel, dentro das narrativas quadrinísticas da editora Marvel. E como esse dispositivo de gênero, né, que aqui me refiro às histórias em quadrinhos, como esse dispositivo de gênero reforça e produz uma visão estereotipada e androcêntrica das mulheres, certo? E a partir disso, a gente vai conseguir, tecer aqui, né, um caminho que vai nos levar a problematizar a construção dessas 4 personagens supracitadas, né? E o caminho, né, o caminho metodológico aqui, dentro dessa abordagem que nós vamos tomar, é uma abordagem através da análise crítica, né, do discurso, proposta por Faiclov. Existe a análise do discurso, né, que na minha pesquisa do mestrado eu utilizei com base em Bourdieu, mas dentro deste contexto atual, nesta pesquisa, a proposta é trazer a análise crítica do discurso, porque para além do conteúdo, nós vamos entender como o externo, como as influências externas, né, a produção, quem estava envolvido, os atores individuais, né, que estavam ali, né, na produção, na ambientalização, como eles contribuíram. Então, a partir dessa abordagem, a gente vai entender quando essas heroínas foram criadas, como e onde foram lançadas, quem as produziu, qual era o contexto histórico, político, social que elas estavam envolvidas, a quem elas respondem, porque se nós entendemos que existe uma representatividade, nós entendemos também que existe algo a ser representado, então existe uma lacuna, existe alguém que precisa ser respondido e que precisa se sentir visto, e qual o impacto, né, dessas presenças, da presença dessas mulheres, né, dentro desses universos, para a construção, para o reforço de estereótipos, de modelos de feminilidade dentro, né, das histórias em quadrinhos. Então, a escolha dessa metodologia se deu por ela focalizar, né, em uma análise das mudanças sociais a partir dos discursos, bem como mesmo esses discursos, né, são retroalimentados pelas mudanças no campo social. Os quadrinhos selecionados, né, por mim, eles tanto vão responder a mudanças sociais, trazendo discursos de integração, diversidade, quanto alimentam práticas discursivas hegemônicas que mantêm o sistema de identificação social, né? Então, a partir disso, a gente tem aqui essa análise do discurso, né, que é baseada em Fairclough, que traz aqui essa crítica. E dentro disso, né, quais são os objetivos dessa pesquisa? Primeiro, situar as histórias em quadrinhos como um produto midiático que produz e reproduz um discurso hegemônico a partir do entendimento
como uma tecnologia de gênero. E esse conceito de tecnologia de gênero, eu me aproprio aqui a partir dos escritos da Teresa de Laurents, que vem trazendo como os produtos culturais e midiáticos, eles estão inseridos dentro de um sistema de produção de tecnologias de gênero para a manutenção de uma ideia de feminilidade e masculinidade. Esse conceito eu vou desenvolver melhor, né, mais à frente, mas a gente consegue basear esse primeiro objetivo dentro dele. Em segundo lugar, analisar o histórico dos movimentos feministas globais, estabelecendo um paralelo entre eles e as produções quadrinísticas da Marvel, a fim de compreender de que forma estas personagens, Feiticeira Escarlate, Tempestade, a nova Miss Marvel e a Mística, elas estão elas foram, na verdade, afetadas, né, diretamente e indiretamente por esses discursos, pelos movimentos sociais que estavam sendo empreendidos a partir de 1960. Em terceiro lugar, entender de que forma a narrativa dessas personagens supracitadas, elas têm estereótipos de gênero, produzindo discursos hegemônicos e discursos estereotipados sobre a feminilidade e normalizando práticas, né, a partir de uma base da heterossexualidade compulsória e a instituição dessa heterossexualidade, né, que é um conceito trabalhado por Gayle Rubin, quando ela fala para nós que nós temos dentro do nosso sistema social um sistema heterossexual. E esse sistema heterossexual, ele perpassa as produções culturais, trazendo personagens majoritariamente heterossexuais, que vivem dentro de um contexto heterossexual, que tem práticas, escolhas moldadas dentro dos estereótipos, dentro das caixinhas institucionalizadas como aceitas, como normais, e como, a partir dessas caixinhas, as produções midiáticas, elas trazem personagens, produtos que se enquadram e que levam à frente essa bandeira, esse estandarte, fazendo com que a heterossexualidade compulsória se alimente e se retroalimente do seu discurso. Isso é muito evidente, por exemplo, na HQ da Wanda, né? Na história da Wanda, da Feiticeira Escarlate, quando a gente pega esse conceito de heterossexualidade compulsória e desenvolve até chegar na maternidade compulsória, que é um braço da heterossexualidade que faz com que que mostra como a mulher ela é instigada a ter esse instinto maternal desde pequena e como isso é enraizado dentro dela, fazendo com que ela baseie a sua vida dentro da realização da procriação. E nesse ponto, isso fica muito evidente dentro da história da Wanda, tanto nos quadrinhos quanto também nas produções, né, midiáticas, nas produções cinematográficas, na série, né, que foi lançado, WandaVision. Então, a gente vai conseguir trabalhar muito esses conceitos, principalmente dentro da Wanda, mas a heterossexualidade, ela vai atravessar toda a nossa pesquisa, porque ela está ligada ao patriarcalismo, ela está ligada a essa instituição, né, do patriarcado que gere e que vai mexendo ali, né, minimamente as peças desse tablado para que não hajam mudanças e sim apenas desvios na percepção. E por fim, a gente vai procurar destacar o papel subversivo que essas personagens apresentam quando, em suas brechas narrativas, elas contrariam a ordem do discurso hegemônico socializante do papel das mulheres na sociedade. Porque, apesar de falar que elas estão dentro
desse processo, que elas acabam sendo subjugadas, reproduzindo, né, esses estereótipos, elas também conseguem ser um ponto fora da curva em momentos de suas narrativas, né? E a partir disso, elas acabam sendo subversivas e mostrando que, apesar daquele sistema, a gente consegue ser além, né? Isso é muito claro para mim dentro da narrativa da nova Miss Marvel, isso é muito claro dentro da narrativa da Mística, né? Quando ela representa uma subversão do que é o feminino, da feminilidade, do gênero, na verdade. Né? Então, a gente vai procurar destacar esses processos dentro da análise de cada uma dessas personagens. E, enfim, os conceitos que a gente vai utilizar para esse trabalho, né? O conceito de gênero, e esse conceito de gênero nós vamos beber de Joan Scott, quando ela fala que gênero é uma categoria útil de análise, né? É um texto muito famoso, um texto curto, mas também a gente vai usar muito sobre o conceito desenvolvido por Judith Butler. Por quê? Quando formos tratar da mística, a gente vai falar sobre corpo desviante, a gente vai falar sobre gênero fluido e a gente vai falar sobre a performatividade, né, do gênero, que é o ato de você performar uma ideia, mas assim como uma performance é livre, nós somos livres para performar uma feminilidade, uma masculinidade, sem que isso esteja, de fato, ligado a uma questão física, a uma questão fixa, né? Judith Butler, ela traz a ideia do gênero fluido, do gênero que se desloca e do corpo que porta essa fantasia da performatividade para se adaptar aos ambientes sociais, para se adaptar às situações do dia e que é diretamente influenciado por este ambiente. Nós utilizaremos o conceito de outsider da autora Patricia Hill Collins para a gente trabalhar principalmente as personagens como Tempestade e Mística, que vivem numa fronteira. Mística, ela vive numa fronteira entre a sua performatividade, ela também é uma mutante que não é totalmente aceita dentro do meio mutante, então ela vive ali numa fronteira onde não é acolhida, mas também aonde ela não é expulsa. E enquanto a Tempestade, ela vive nesse conceito do outsider da Patricia Hill Collins, que vem, né, do feminismo negro, justamente por ela estar também ali dentro da comunidade mutante, vivendo longe de seu território, vivendo longe de sua cultura, desapropriada de sua cultura, mas sem conseguir se sentir totalmente pertencente àquele lugar, né? O conceito de cultura, a gente vai estar usando aqui o conceito de Stuart Hall, e a heterossexualidade compulsória, ela vem justamente da Gayle Rubin, como eu tinha, né, trazido para vocês, tá bom? E aí, a partir disso, quais são as conclusões, né? A partir desse exposto, a gente entende que essa pesquisa ela vai analisar esses discursos do papel da mulher dentro das narrativas quadrinísticas e quais os impactos dessas produções para a concepção de uma feminilidade. Obrigada. Olá a todos e a todas. Vou apresentar meu trabalho para a 7ª Jornada Internacional de Histórias e Quadrinhos da USP. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho, para vocês visualizarem melhor. Como eu fiz uma gravação anterior e o meu compartilhamento de tela eu coloquei, né, na tela toda, mas não estava passando os slides, então eu vou apresentar, né, descendo mesmo. Meu tema Vamos contar de novo gêneros discursivos, adaptação e memória cultural em filmes do Homem-Aranha. Meu nome é Robson Santos Costa, sou professor adjunto do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da UFRJ, no Rio de Janeiro, e tenho como objetivo principal analisar o papel da memória cultural no processo de adaptação entre e no interior de gêneros discursivos no mercado cinematográfico de super-heróis. Meu corpo serão os filmes do Homem-Aranha de 2002,
O Espetacular Homem-Aranha de 2012 e Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017. Minha hipótese é que, atualmente, a memória é um elemento fundamental para a criação de produtos culturais, em especial, né, da indústria cinematográfica de Hollywood norte-americana. No início do século XXI, a gente pode afirmar que há um fenômeno, né, teve um fenômeno que ainda está em andamento de adaptações cinematográficas passeadas em quadrinhos de super-heróis. Isso não é uma novidade, porque os super-heróis foram criados em 1938, né, com o Super-Homem, e desde então a gente tem adaptação, né, para série de TV, para várias adaptações para cinema, porém a novidade é que nunca tem esse modo como é hoje em dia, e nem de modo compartilhado como foi a partir de 2008. O grande número de filmes é algo próximo do fenômeno do faroeste, né, do western, nos anos 50 e nos anos 60, onde foram produzidos 550 filmes em média desse gênero. Então a gente vive um processo muito semelhante. Os principais conceitos que a gente vai trabalhar são de memória coletiva e social, que, embora eles sejam diferentes, eles têm uma semelhança que a gente está tratando como sinônimos nesse momento. Tá? E a memória pode ser vista aqui como uma construção sócio-histórica ligada a grupos sociais, sempre construída no presente, ou seja, ela vai ter uma ligação com grupos específicos e, o que é sempre muito importante, ela sempre é construída no presente. Então, essa construção de memória está sempre no momento presente. Já a memória cultural seria a memória que é oriunda de produções culturais, como textos, crônicas, poesias, pinturas, a gente pode falar filmes, quadrinhos, etc., onde essas produções, né, serão vestígios, ou seja, é naquele âmbito mais do material ali, mas que terão as narrativas, terão os vestígios que falarão sobre uma época, uma sociedade, uma forma de pensamento, uma cultura. E a memória cultural teria 3 dimensões. Uma dimensão social, ligada aos sujeitos, os sujeitos que a produzem, as instituições às quais esses sujeitos estão ligados e as relações sociais entre instituições, entre sujeitos, que se está nessa dimensão. Uma dimensão material, composta pelos artefatos e mídias, ou seja, mais próxima do documental, né, do concreto, e esse documental vai ter uma informação, uma inscrição em determinada linguagem, e uma dimensão mental, que seria aquela relacionada à mentalidade, ou seja, aquele conceito mais próximo da ideia antropológica de cultura, né? Cultura como um processo de simbologização, né, que só o homem é capaz de fazer, que é de construir e atribuir e compreender significados a coisas, objetos e ao mundo e aos fenômenos à sua volta. Então, são os sentidos criados em torno disso, nas mentalidades, no imaginário. E os significados e memórias advindos de obras culturais ocorrem por um compartilhamento coletivo de sentidos. Assim como a cultura, aqueles sentidos têm que ser compartilhados e compreendidos, pelo menos de forma muito próxima, por um determinado grupo de pessoas. E para tal memória permanecer, para determinados grupos, são necessários atos de repetição que ocorram de formas regulares. Por quê? Se a gente pegar como exemplo as religiões, né, eu dou exemplo do cristianismo, que é o mais, né, que todo ano tem o Natal, né, a Páscoa, e é a mesma narrativa, todo ano recontada, todo ano se conta a morte de Jesus, o nascimento de Jesus. Por quê? Porque isso vai fixar a memória. Como a memória é construída sempre no presente, ela é sempre relembrada, mesmo que de forma levemente diferente, sempre, porque sempre é o novo, mas sempre o antigo, sempre o repetido. E aí a gente entra no conceito de diferença e repetição de Todorov. Também tem uma relação com lembrança e esquecimento, e o qual, como disse Edgar Morin, naquele livro dos anos 60 sobre cultura de massa no século XX, e a indústria cultural trabalha do mesmo modo. Você sempre deverá ter uma repetição que vai estar relacionada com memória, com o tempo de vida da pessoa, e vai dar uma sensação de conforto por ser algo reconhecível, mas ao mesmo tempo diferente, que é o que vai trazer de novo ali, né? O novo. Isso tem relação com um conceito que a gente trabalhou em uma pesquisa anterior, de 2017, que foi o conceito de choques de memória, que tem como base um pouco no trabalho de Wittgenstein sobre os choques de linguagem, né, que seria o significado e os sentidos dos enunciados, se estaria no interior dos choques
e de suas regras e memória. Esses choques, né, as memórias feriam de diversos choques ali que se entrelaçam, a gente pode falar que são de campos, onde a gente pode chamá-los de gêneros do discurso, que é a concepção que a gente trabalha de acordo com o filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin, onde ele entende os gêneros como campos de sentidos, né, de enunciados semelhantes, ou seja, discursos semelhantes, que serão reconhecíveis pelos sujeitos. Por que eles serão reconhecíveis? Porque cada discurso, cada enunciado estará em um gênero específico. E esse gênero terá características específicas que tornam tais enunciados reconhecíveis. Então, quando a gente fala de super-heróis, por exemplo, a gente já, também em pesquisa anterior, entendeu os super-heróis como um gênero discursivo, porque essas narrativas terão elementos que as tornarão reconhecíveis por quem bater o olho no filme ou ler o quadrinho, né? Vai perceber logo por certas características que aquilo se trata de uma narrativa de super-herói. E o Parkin até fala, né, que sem os gêneros a comunicação humana seria impossível, porque a gente não saberia de onde está falando, em que local está falando, com que tipo de discurso estamos falando. E para esses discursos serem reconhecíveis, a memória é essencial nesse processo de criação do novo em determinado gênero. Por isso a gente pode falar que os gêneros são instrumentos de construção de memória. Também trabalhamos com o conceito de adaptação, que a gente poderia dizer que é o resultado dialógico de diversas forças sociais, tá, de enunciados de gêneros iguais ou diferentes, geralmente diferentes, em um novo contexto de produção. Tá? E é interessante porque, então, a adaptação ela não é algo copiado. Tá? Ali eu coloquei, né, até copiado entre aspas. Por quê? Ela não é uma mera cópia, ela é algo novo, porque, embora ela use a repetição, ela usa o novo em um novo contexto de produção e ela é uma obra autônoma. Tanto que o Stan, né, e a Linda Hutton, que são os autores que a gente trabalha sobre adaptação, eles falam que se a pessoa, né, o espectador, o leitor, que não teve contato com a obra que tem origem original, né, o SATA para adaptação, para ele esse conceito de adaptação não se aplica. E aí a gente está falando de produtos da indústria cultural, né, desses filmes, e a gente está falando também de estratégias de mercado e de marketing, entendidas aqui como algo que busca satisfazer as necessidades e desejos humanos, embora muitas vezes desejos construídos para que a gente deseje, né? E que precisa levar em consideração sempre o público-alvo de tal produto. Então é preciso reconhecer e conhecer tal público para saber como satisfazê-lo. E se o comportamento de tal público-alvo muda, as estratégias de mercado e de marketing também devem se transformar. A gente vai trabalhar com um personagem conhecido como Homem-Aranha, né, que a maioria de quem está vendo esse vídeo deve saber que foi criado em 1962 na revista Amazing Fantasy. Trazer um diferencial de ser um adolescente, né, um estudante adolescente, enquanto até então os personagens eram homens adultos, tal, super-heróis. E embora surgiu em 62, teve algumas adaptações para séries de TV, desenhos animados, mas no cinema o primeiro filme foi no ano de 2012. De 2002, desculpem. Onde, inclusive, faz parte do nosso corpus o filme de 2002, 2012 e de 2017. Nossa metodologia é de uma análise fílmica, por meio de fragmentos, observando memória de gênero, e em um segundo momento dessa pesquisa, que ainda está muito inicial, a gente pensa em fazer entrevistas com pessoas que assistiram tais filmes no cinema, com perguntas que nos remetam ao campo da memória. Aqui a gente tem algumas fichinhas dos filmes, só para ilustração, eu botei ali uma sinopse muito breve, mas mais para dar a ideia do que a gente está querendo falar aqui. Peter Parker é um jovem estudante que mora com seus tios. Um dia é picado por uma aranha radioativa e adquire poderes com habilidades similares às de uma aranha, tornando-se o Homem-Aranha. O herói precisa enfrentar o vilão Duende Verde, ao mesmo tempo em que busca um romance com a jovem Mary Jane. Ali tem alguns personagens, a Mary Jane. A sinopse do filme de 2012, que foi o primeiro reboot do personagem, eu coloquei praticamente idêntica no início, porque né? Peter Parker é um jovem estudante que mora com seus tios, um dia é picado por uma aranha radioativa e adquire poderes com habilidades similares às de uma aranha. O herói precisa enfrentar o vilão Lagarto, ao mesmo tempo em que busca um romance com a jovem Gwen Stacy. Vocês podem ver que é praticamente a mesma história, onde mudam além dos atores, óbvio, alguns personagens, como a Mary Jane é trocada pela Gwen Stacy, que é uma personagem clássica dos quadrinhos também. E é interessante a gente mostrar
esse filme ele não fez muito sucesso, ele fez sucesso, mas não o que o estúdio achou que faria, tá? E a gente pode atribuir uma hipótese, inclusive, pelo uso da memória, né, nessa estratégia de marketing, que talvez não tenha sido a melhor para o momento. Porque o último filme da trilogia original de 2008, se eu não me engano, então poucos anos depois já estavam produzindo um novo filme recontando novamente a história. E quando a gente fala do processo de diferença e repetição da memória, essa repetição ela é essencial, porque dentro de um gênero é para o espectador se tornar reconhecer, saber onde ele está, se sentir confortável com o que ele está vendo, reconhecer o que ele está vendo. Porém, ao mesmo tempo, a diferença é de suma importância para, ao mesmo tempo, o espectador ter a sensação que está vendo algo novo, algo diferente. E como aqui a gente tem um processo, e a memória, quando a gente vê lá, quando o Ralph Fiennes fala, né, do tempo de vida, da sensação, ela demora um certo tempo para o processo de esquecimento e lembrança citar, a lembrança ainda estava muito forte, né? Então, essa parte da diferença em relação à repetição, ela foi muito pouca. A repetição se sobrepôs na narrativa, né, para a maioria dos espectadores. Isso provavelmente foi um fator que levou com que o filme tivesse críticas mais negativas do público e um público não como esperado pelo estúdio. O que já não ocorre com o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017, que é o novo reboot do herói. E ele já é ligado ao MCU, né, que é o universo compartilhado da Marvel. Ele já tinha aparecido no filme Capitão América Guerra Civil, mas de forma rápida. E aqui o filme solo do personagem dentro do universo. E a gente já lê a sinopse que é bem diferente. Após aparecer lutando junto com o grupo de super-heróis dos Vingadores, o Homem-Aranha luta contra criminosos locais até aparecer o vilão Abutre, que busca novas tecnologias para criar um super grupo de vilões. Aí a gente vê que provavelmente a estratégia de marketing, né, de mercado mudou e a memória foi atrapalhada de outra forma. A relação entre diferença e repetição, esquecimento e lembrança se deu de outra forma, com outros elementos selecionados, tá, para a narrativa, onde se fez esquecer, né, não repetir e esquecer a origem do herói, por ser algo recente, e onde focou mais em um terreno já supostamente conhecido do espectador, para se ter mais o novo, se ter mais o diferente, nesse processo adaptativo. E além disso também, né, quando a gente for analisar o filme com mais detalhes, a gente vai ver que pelo novo contexto do ano de 2017, né, com um discurso ainda mais forte sobre minorias, sobre raça, etnia, né? A gente vê que tem personagens, os outros filmes eram mais personagens brancos, agora já tem uma variedade maior, né? E vários outros elementos que esse filme se torna diferente. E como esperado pelo estúdio, ele foi um sucesso, como não tinha sido o anterior. E a gente pode ver, né, como nossas considerações finais, então, que se o processo adaptativo entre gêneros discursivos se está no uso de um processo memorialístico que é atrapalhado em uma expectativa de diferença e repetição, na construção de uma memória cultural, a gente entende que a memória é elemento relevante no mercado de produtos culturais. Desse jeito, a dinâmica entre tempo de fita, lembrança e esquecimento e construção de memória dos sujeitos impacta diretamente em estratégias de mercado e de marketing para a elaboração de produtos para público-alvos específicos. Eu acho que a memória está se mostrando tão essencial, principalmente nessas adaptações de super-heróis, que eu nem analisei aqui, né, nem mostrei, mas o último filme, do Homem-Aranha, trabalha com uma memória que relaciona com todos os outros filmes. O novo filme do Flash trabalha com uma memória também que traz o Batman de 89. Então, a memória está se tornando, se souber o que escolher, o que selecionar, o que repetir e o que trouxer de novo, um elemento essencial na estratégia de mercado, de marketing, desses produtos culturais, que são essas adaptações de quadrinhos de super-heróis para o cinema, e que estão gerando milhões em lucro, e onde a memória é essencial nesse processo. Só esse é o início da minha pesquisa, algumas referências aqui. Muito obrigado. Aqui tem meu contato, tá? robsoncosta@fac.ufrj.br. Se alguém tiver perguntas, questionamentos, críticas, sugestões, podem entrar em contato. E muito obrigado. E nos vemos lá na USP em breve. Até mais. Olá, meu nome é Felipe Ribeiro Campos e trago a minha pesquisa
intitulada Histórias de Medo para Crianças como Primeiras Leituras de Terror e a Viagem Assustadora de Huguinho, Zezinho e Luizinho. A área temática é quadrinhos e linguagem. Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sou graduado em gravura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em literatura infantil e juvenil, com pesquisa já em terror para crianças, também pela UFRJ, mestre em letras, teoria da literatura e literatura comparada pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pesquisa em cenografia de medo voltada para literatura infantil e juvenil. E atualmente sou doutorando em letras nos estudos de linguagem na Universidade Federal Fluminense, também pesquisando literatura infantil e juvenil. Sou, além de pesquisador, professor, fanzineiro, escritor e ilustrador. E tenho interesse em literatura infantil e juvenil, literatura de medo, temas fraturantes, histórias em quadrinhos e ilustração. Aqui trago o objeto da nossa conversa. Essa história em quadrinhos, Spook Zone, histórias de terror, que tem como protagonistas os sobrinhos do Pato Donald. E, na verdade, a conversa é sobre apenas uma das aventuras, são 4 histórias, mas a gente vai conversar especificamente sobre uma, chamada Nas Sombras da Floresta Negra, de Francesco Artibani e Paolo de Lorenzi. E aqui na capa podemos ver que tem um elemento assustador aqui por conta dos monstros. Tem garras, olhos, dentes, e tudo ali meio escondido, meio que saindo de uma porta de armário, mas ao mesmo tempo os elementos divertidos, a comédia, porque os 3 patinhos estão tirando foto, estão ali fazendo pose enquanto os monstros estão saindo. Então já fica muito óbvio aqui que é uma publicação que mistura o terror com a comédia e a aventura. Falando sobre esse objeto, mas voltando para o arcabouço teórico, trago aqui Charrodot com o modo de organização narrativo, isso dentro dos estudos da semiolinguística. E Charrodot diz que para que haja narrativa é necessário um contador com intencionalidade de transmitir algo para o destinatário. Então, por mais que a gente não tenha realmente um narrador ali mais específico na história, alguém ali está narrando, até por conta das caixas de texto que aparecem, e ele está ali querendo contar aquela história de aventura, de terror. E esse conto em específico que eu trago, ele está muito ligado às narrativas alegóricas com certos valores simbólicos que desejam ser universais, como os contos populares, contos de fadas, textos fantásticos. Essa história ela tem bruxas, outros personagens que fazem parte desse mundo sobrenatural, desse mundo fantástico. Então a gente percebe que essa história ela conversa com histórias mais antigas por conta não apenas da personagem, mas da cenografia onde ela se situa. E aqui por último, a narrativa é uma totalidade, descrevendo ações e qualificações. Então a narrativa ela precisa dessas ações que vão gerar consequências, e aí outras ações, e nessa sucessão de acontecimentos até que chegue realmente o conflito final. O modo narrativo constrói um mundo que se desenrola por meio de uma sucessão de ações que se influenciam umas às outras e se transformam num encadeamento progressivo. E aí, juntando isso que eu falei, né, desses elementos da narrativa e como ela
vai sendo construída ao longo dessa história da leitura, também fui procurar algumas teorias sobre o terror, sobre as histórias de medo, que afinal de contas é uma história de terror, claro, para crianças, então é algo mais leve, mas ainda tem as ferramentas para causar medo ali. Então, como recursos para ativar o medo, além da ameaça de alguns personagens secundários que aparecem ali, alguns têm dentes, garras afiadas, e essas características elas são demonstradas por meio das parcelas verbal e visual. Além disso, a gente tem as cores que são usadas, então quando são em momentos que procuram trazer mais tensão, deveriam ser mais assustadores, são umas cores mais frias, sombrias, então ali com tons de azul, de verde, principalmente dentro de uma floresta lá que é super misteriosa. E aí também na floresta, as árvores com galhos pontudos e um espaço para um ritual de magia. Então esse cenário ele é apresentado, construído e tem uma parte importante dentro da história. Aqui algumas ilustrações, essas duas primeiras são das aberturas de capítulos, né? Eu falei que ela cada história é dividida em duas partes. Então aqui na primeira, os três patinhos estão aqui e tem uma figura que está flutuando, a lua também. Isso traz uma ideia que é bem forte nas histórias de terror. E aqui mais em primeiro plano tem o colchão com umas garras, então alguma coisa aconteceu ali naquele quarto onde os meninos estavam hospedados. Nessa figura aqui do meio, eles estão num círculo, né? Tá brilhante, então algo ali está acontecendo, algum tipo de ritual, e os símbolos nas árvores trazem essa sensação de mistério e de que algo realmente está perigoso, desconhecido, está ali acontecendo. E aqui essa última, né, é o que eu falei anteriormente sobre a representação da floresta como um lugar assustador e que guarda segredos. A gente consegue ver que são uns tons de azul bem escuros, os troncos estão ali na cor preta. Esse dá um contraste bem interessante. Não é nem um pouco convidativa, apesar de ter algumas pegadas ali no primeiro quadro. E aí, mesmo assim, os meninos vão investigar o que está acontecendo. E aí tem esse contraste da floresta muito escura com as lanternas dos celulares. Então fica um efeito bem interessante, bem bonito. Falando aqui, né, de novo, eu tô pesquisando a HQ, mas eu também vejo um pouco dessa questão da literatura e como isso pode ser usado até como um estudo comparativo com a HQ, né, a história em quadrinho e a literatura. Então, a maior função é assustar, e segundo Stephen King, esse medo ele tem alguns níveis de apavoramento. Então o terror seria a emoção mais genuína, que é o que a nossa mente consegue imaginar. Então fica tudo na imaginação. O horror ele tem algo mais físico, então teria algumas cenas um pouco mais gráficas, né? E a repulsa que seria o resultado de contemplação de cenas extremamente violentas. E aí não seria um nível tão elevado de medo. Aí já vai pro nojo e tal. Óbvio que estamos tratando de literatura infantil. A gente fica ali no terror, né? Fica só no que a mente pode imaginar. Não teríamos, claro, realmente nada violento, nem na escrita, muito menos na ilustração, no quadrinho, na parte do visual. Essas aqui são alguns quadros, né? E eu chamo a atenção
pro desenho do, 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 de, do de Lorenzi, o Paulo de Lorenzi, que é muito expressivo. Então, isso até ajuda o leitor a se importar com os personagens. São patinhos que são corajosos, que são curiosos e estão sempre se metendo nessas aventuras sobrenaturais. E é um traço que é bem vivo, né? Ele tem movimento, né? Bem expressivo. E as cores acabam também ajudando bastante nessa imersão da história. Podemos pensar em literatura de medo para pequenos e jovens leitores que utiliza a maioria das características do gênero com ludicidade e qualidade estética. Medo é algo que todos sentimos, aprendemos a conviver e muitas vezes a esconder para não demonstrarmos fraqueza, algo que até hoje é assimilado pelas crianças e mantido por vezes inconsciente nos adultos. O que eu quero dizer trazendo essa passagem? Que é interessante que os jovens leitores, os pequenos leitores, tenham acesso à literatura de medo, porque todo mundo sente medo, todos têm medo, claro que os medos são diferentes, mas todos têm medo. E a parte literária, no geral aqui, né? A gente está aqui num evento de quadrinhos, mas não só o quadrinho, os livros também, os livros ilustrados, se eles trazem esse tema do medo, é importante que as crianças entendam e percebam que medo é uma parte natural da vida. As considerações finais, o gênero de terror voltado para crianças e jovens leitores em histórias em quadrinhos proporciona diversão e sustos em doses muito menores. Esse tipo de publicação prepara o público mais jovem para experiências pouco assustadoras, abrindo possibilidades para o leitor que, conforme cresce e ganha conhecimento de mundo, pode desfrutar de outras histórias de terror que sejam adequadas para diferentes idades. Então essas histórias que são para crianças, elas têm elementos de terror e elementos de outras histórias que são mais clássicas. Então é interessante que depois esse leitor cresça e perceba esses elementos e vá procurar as histórias originais. Essas são as minhas referências e meu muito obrigado.